culto agora, diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus Ouro Verde, com a ministração do pastor Maicon Rufino. Abrigo, seu amigo, Deus provedor, pode confiar. Culto de quarta-feira da Sagrada Família, amém, igreja? Em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra abençoada para dar para você. Hoje a palavra não vai demorar não, porque é mais um recado de Deus direto para você. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Mateus 27, 24. Mateus, capítulo 27, versículo 24. Mateus 27, 24. Eu estava ali meditando na palavra de Deus. Essa semana nós vamos falar sobre perdão, não é? Eu me preparei para falar sobre perdão. Só que essa palavra está no meu coração, e quando Deus dá um recado, você não pode deixar de entregar. Porque às vezes aquela pessoa que vem à igreja, ela precisa ouvir aquela palavra para que não aconteça algo terrível na vida dela. Até porque a palavra, ela é o que, igreja? Ela é vida. Diga amém, Jesus. A palavra é a luz, não é? Então aqui em Mateus capítulo 27, no versículo 24, a Bíblia vai mostrar uma ação, uma atitude de um homem. Na verdade, uma falta de atitude, uma atitude com falta de atitude. Já viu essa expressão? Parece até uma confusão, né? Mas não é não, você vai entender agora. E quem é, pastor, o homem que nós vamos falar aí? Quem é que nós vamos estudar agora? Sobre Pilatos, irmãos. Dá uma olhada no que a Bíblia diz que Pilatos fez quando Jesus, foi levado até ele. Ou seja, quando o problema sobre Jesus foi levado a ele. Havia tumulto, havia manifestação nesse dia, porque existia um grupo de pessoas ali que faziam parte ali dos religiosos, os fariseus, os doutores, que queriam a morte de Jesus, queriam que Jesus fosse punido, porque eles diziam que Jesus ele era blasfemo. E eles convocaram a cidade, eles conseguiram fazer com que todas as pessoas daquele vilarejo, daquela cidade, fossem até onde estava o Pilatos, que era o prefeito, o governador da cidade ali, a autoridade de Roma, e que tinha ali o poder, E aí o que acontece? Eles se manifestaram diante deles e começaram a clamar ali que Jesus ele era um blasfemo, que Jesus ele era um mentiroso, que Jesus ele era um hipócrita, ele era um enganador. E eles começaram até a cantar, crucifica, crucifica, Eles começaram ali incitar as autoridades de Roma que fizessem algo contra Jesus. E o Pilatos, vendo aquela situação, ele não viu em Jesus nenhuma culpa para crucificá-lo, para poder punir Jesus como eles queriam que Jesus fosse punido. E aí então o Pilatos, ele sem saber o que fazer, ele manda que se leve a Herodes, porque Herodes é o governador, o rei, melhor dizendo, de Jerusalém. Ele é a autoridade, ele conhece as leis, ele tem os princípios religiosos, que é diferente de Pilatos, que é apenas uma autoridade romana. E Herodes recebe Jesus, mas Jesus não dá nenhuma palavra, e ele entende que Jesus é um louco, e ele manda tirar Jesus dali, da onde ele está, e devolver ele para Pilatos. E volta com Jesus novamente, e aí não tem jeito, o povo aperta o Pilatos de um jeito que ele tem que fazer algo. Mas naturalmente dizendo, Pilatos ele poderia absolver, como ele poderia o quê? Entregar Jesus aos os homens judeus ali, os religiosos, para que fosse feito o que eles queriam, E aí o Pilatos ele oferece aquilo que é a lei. Eu solto um dos presos e prendo um outro. O que vocês querem que eu faça? E eles continuaram: crucifica Jesus e solta quem? Barrabás. A pressão foi muito grande, mas naquele momento de pressão, preste atenção nisso agora, o Pilatos ele tem uma atitude,
um comportamento que não é o bom. E quando nós temos essa atitude, esse comportamento, acontece uma única coisa, que é o que? Vamos ver. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se... Passou, pastor? Revoltar. Então veja, para aí, tem um ponto final. Então Pilatos viu que não conseguia nada. Tem hora que a gente tenta, fala, explica, briga, mas parece que as pessoas não entendem. E aí você vai vendo que o problema, em vez de melhorar, parece que o problema vai o quê? Aumentando. Não tem coisa que é assim na nossa vida? Nós não já vivemos isso, às vezes estamos vivendo situações assim? A gente vai tentando resolver de todas as melhores maneiras, mas não tem jeito para aquilo, e parece que aquilo só aperta cada vez mais. Foi o que aconteceu. E o Pilatos tentou, mas não conseguiu nada. E ele percebeu que o povo ia ficando cada vez o que? Mais revoltado. O povo poderia ali na revolta quebrar tudo, tomar ali numa rebelião, fazer a justiça com as próprias mãos, passar por cima da autoridade, e não tinha exército que segurasse o povo. E o Pilatos, vendo essa situação, olha o que ele diz. Aí mandou trazer o que? Água, e lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. Para aí, o que é isso? Isso é uma atitude, uma ação pagã. E o Pilatos, ele fez isso para simbolizar que ele era uma pessoa que inocente da morte de quem? De Jesus. Em outras palavras, eu não tenho nada com isso. Mas na verdade, o Pilatos estava passando a responsabilidade que era dele para outras pessoas. Irmão, às vezes nós passamos por situações assim na nossa família. Nós estamos enfrentando lutas e passando por situações tão complicadas que não se resolve, que às vezes a gente chega no nosso limite e a gente tem esse mesmo comportamento. A gente vê que nada acontece, que nada dá certo, e a gente chega e faz o seguinte: quer saber? Vou lavar as minhas o quê? Irmãos, quer dizer, eu não tenho mais responsabilidade nisso. Daqui para frente é você e você. Eu não posso te ajudar, eu não tenho nada a fazer por você. Você tem. Mas às vezes é que nós temos essa questão de nos deixar levar pela pressão. E a pressão, o problema, quando ele aumenta, ele nos faz desistir. A mesma coisa, irmão, acontece com Moisés. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, para você entender, no capítulo 17. Nós não podemos nos dar por vencidos. Às vezes a batalha é grande mesmo. Às vezes você está enfrentando uma luta que suga de você todas as suas forças. Mas quando você não tiver mais forças naturalmente para lutar, busca o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor é quem renova o quê? As nossas forças. É Deus quem nos dá condições de lutar mais uma vez. Diga amém, Jesus. Deus, Ele restaura as nossas forças. Ele nos renova. E às vezes você está aqui hoje, ou está passando por uma situação parecida ao que eu estou dizendo. Não tem jeito, pastor. Tem. Para tudo tem jeito, irmão. Eu tenho aprendido isso. Só nós não conseguimos ver o jeito para as coisas quando nós nos afastamos de Deus. Mas se estivermos ligados com Deus, Deus, Ele sempre vai nos mostrar uma saída. Diga amém, Jesus. Então o que o Senhor quer dizer, pastor? Para você não desistir, para você não abrir mão, para você não parar agora. Mas por mais que você já tenha tentado 1000 vezes, por mais que você já tenha feito tudo que está ao seu alcance, busque o Senhor de novo. Porque o Senhor vai dar uma direção, o Senhor vai dar para você uma condição. E pode ter certeza, irmão, que no dia que você não conseguir mais, no dia que você não estiver mais com condições nenhuma para fazer, o próprio Deus faz. Diga amém, Jesus. Ele mesmo faz. Porque olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 17, versículo 11. Vamos ler aí o que a Bíblia está dizendo em Êxodo 17, 11. Vocês conhecem o texto. É quando Moisés estava lutando contra o povo de Amaleque. Era pesada a batalha, era um inimigo complicado, um inimigo difícil de se enfrentar.
Qual é o inimigo difícil de se enfrentar, pastor? É aquele que é grande? Não. É aquele que fala alto? Não. É aquele que é muito forte? Não. Qual é o inimigo difícil de se enfrentar, pastor? Aquele que é persistente. Aquele que não é grande, que não é forte, mas que não vai embora, que fica em cima, que fica insistindo na sua vida. E às vezes nós estamos perdendo para isso, uma coisa pequena. Não é nem algo tão grande, não é nem algo tão forte, mas é insistente demais, irmão. É aquela contenda, aquela coisa boba. Já são tantos anos de contenda, discussão por coisa boba, que você está querendo desistir. Desistir do casamento, desistir do filho, desistir da sua família. Não é algo grande, não é algo forte, mas é algo insistente. Esse é o inimigo complicado de se enfrentar. E Moisés estava lutando com um tipo de inimigo assim, porque na batalha você fere, mas você é ferido. Então o inimigo também estava sendo ferido. E o Moisés ali, na hora em que a Bíblia diz que ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas o inimigo, ele era tão insistente, que não se dava por vencido. E aí a Bíblia diz que chegou uma hora na batalha que, de tanto que Moisés ficou com as mãos levantadas, os braços de Moisés, a Bíblia diz que pesaram, e ele não pôde mais se sustentar. E aí a Bíblia diz que ele abaixou a sua guarda, abaixou os seus braços. Dá uma olhada no que acontece quando você, irmão, abaixa a sua guarda, quando você, irmão, se dá, quando você se entrega. Olha aqui, ó. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de um lado e o outro do outro, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Olha para você ver quanto tempo durou aquela batalha. Foi um dia inteiro. Que isso, pastor? Um dia não é nada. Se a minha luta fosse um dia, mas imagine um dia inteiro você ficar com os braços levantados, sem ter que segurar nada nas mãos, era só os braços levantados. Se você ficar 2 horas com os braços levantados, você já vai sentir o peso. Naturalmente seus braços vão começar a pesar e eles vão a tendência a abaixar. Se você ficar mais do que isso, você vai ver que o seu braço começa a sentir cãibra, que é aquele repuxo no nervo, no músculo. Mais tempo do que isso, você já não vai ter mais a sensibilidade do braço, ele vai desfalecer totalmente. Então quer dizer, a batalha ela durou praticamente um dia inteiro. E chegou certo ponto da batalha que o Moisés já não tinha mais o que? Força. Ele já não conseguia por ele mesmo manter os braços de pé, levantados, firmes. Mas é nessa hora, irmão, quando você já não tem mais condições, que Deus entra. Mas tem pessoa que ela não vai no seu tudo, ela não vai no seu limite, e ela faz como Pilatos, sem muito lutar, ela lava as mãos, ou ela já abaixa a guarda e já começa a se entregar, a se render. Lembra que eu disse que para tudo tem um jeito? Quer dizer, quando Moisés já não tinha mais condições, quer dizer, não tinha mais força, não tinha jeito, ainda que se colocasse a pedra para ele sentar, os braços dele já não tinham mais condições de estar erguidos. Nessa hora, Deus colocou o Arão de um lado e colocou o Hur do outro. O que isso quer dizer, pastor? Deus sempre vai colocar um anjo à sua direita e um anjo à sua esquerda para te abençoar. Mas você não pode desfalecer. Quando você chegar no seu limite, fala com Deus, fala: Deus, eu preciso do Arão, eu preciso do Hur, está pesado. E Deus vai mandar. Por que Deus vai mandar? Porque Deus tem um compromisso. E você sabe qual é o compromisso que Deus tem com você, comigo? De nos dar vitória. Porque a palavra dele diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então toma posse. Então é não se render diante do que você está passando. Nós estamos falando aqui de um culto de família, mas pode ser na questão de saúde, pode ser numa questão emocional, algo que você esteja enfrentando, financeira, não sei. Qual é a área, qual é a situação que pesa para você, que assola a sua vida, que
te tira a paz, que te tira, que rouba a sua força. Mas uma coisa é certa, irmãos: sobre todas as coisas nós somos mais do que. Então é ficar firme no nosso Deus, é falar com Ele, abrir o nosso coração. E aí a Bíblia diz o seguinte, no 12 de novo: quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Olha o que vem agora no 13. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Diga glória a Deus. Como que Josué venceu os amalequitas? Quando Moisés estava firme diante do Senhor. Diga amém, Jesus. Irmão, eu tenho um recado de Deus para você hoje. O que me fez vir aqui pregar para você hoje, nessa manhã, foi o Espírito Santo, foi Deus. E aí o Senhor Deus, Ele me deu essa palavra para a gente terminar. Vai lá em Isaías capítulo 35 agora. Essa palavra é profética. Isso aqui, irmão, é Deus trazendo um recado para alguém aqui, dizendo o seguinte: eu estou cuidando de tudo. Diga glória a Deus. Lembra daquele louvor que a gente tem cantado? Tá chorando por quê? Lembra? Se você tem um Deus, lembra dele? Que jamais se esqueceu. Ele sabe de tudo. Lembra? Que você tá passando, Ele vai cuidar. Olha o que diz Isaías 35 versículo 3. Essa é a palavra, irmão. Agarra nisso aqui hoje, ó. Anota isso aqui para você estudar em casa. Pega essa palavra, imprime, põe na porta da sua casa, na porta da geladeira. Pega essa palavra, coloca no teu coração, vive ela hoje. Porque isso aqui é promessa de Deus. E se Deus está prometendo, pode ter a certeza que Deus, Ele é fiel e justo para cumprir. Diga glória a Deus. Olha o que está escrito em Isaías 35 versículo 3. Fortaleça o que, igreja? As mãos o que? Cansadas. Pastor, eu cansei. Pastor, eu estou no meu limite. Mas busca mais um pouquinho de força, porque você precisa só de um pouco mais para poder vencer essa batalha. Ela já está no final, igreja. Olha só: fortaleça as mãos cansadas e deem firmeza ao que? Aos joelhos fracos. Firma os teus joelhos. O que isso quer dizer, pastor? Não se dobra, não se inclina, se sustenta um pouquinho mais. E digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus, lê para mim bem forte, está aqui. Diga glória a Deus. Deus está aqui. Deus está na batalha com você. Deus está na guerra com você. Ele luta do seu lado. Quando te faltar força, meu irmão, Ele te põe um anjo à esquerda. Quando te faltar força, Ele te põe um anjo à direita. Ele tem promessa, Ele tem que cumprir o que está escrito em Salmo 91. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será o quê? Nem pela direita, nem pela esquerda, porque tem anjo de Deus guardando você ali. Olha o que mais: Ele vem para nos salvar. Diga glória a Deus. Deus está trazendo a salvação para a nossa vida. O que mais? Ele vem para castigar quem? Os nossos inimigos. Diga amém, Jesus. Isso quer dizer o que, pastor? Que Deus vai combater o nosso problema. Deus vai lutar a nossa guerra. Ele vai vencer por nós. Diga amém. Irmão, nós somos em todas as coisas o quê? Mais que vencedor. Descobriu uma doença, pastor, isso está me matando. Porque você descobriu a doença. Talvez possa sim te matar, porque você se entregou. Mas se você colocar em Deus o seu coração, a sua confiança, Ele vai vencer essa doença por você. Em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E agindo Deus, ninguém impede. E além de Deus derrotar os nossos inimigos, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Diga glória a Deus. Olha só: então os cegos o quê? Isso é forte demais, igreja. Olha o que diz a palavra de Deus.
que depois que Deus derrotar os nossos inimigos, olha o que vai acontecer. Então os cegos o quê? Verão. Um cego pode ver, naturalmente dizendo? Não. Mas para ele ver tem que acontecer o quê? Um milagre. O que mais? Os surdos o quê? Ouvirão. Para um surdo ouvir tem que acontecer o quê? Um milagre. O que mais? Os aleijados, o que eles vão fazer? Pularão e o quê? E dançarão. Olha isso. Para um aleijado pular e dançar tem que acontecer o quê? Olha o que mais? E os mudos, essa é demais, cantarão do quê? Irmão, para um mudo cantar tem que acontecer o quê? Um milagre. Então se alegra que Deus está fazendo um milagre na sua vida hoje. Se Deus está dizendo, irmão, Ele cumpre. Para Deus não há nada impossível. Olha o que diz mais: pois fontes brotarão no deserto e rio correrão pelas terras secas. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmão. Põe essa palavra no teu coração, porque Deus, Ele está na sua vida, Ele vai te abençoar muitíssimo. Diga glória a Deus. Mas o que você não pode fazer, por mais difícil que seja a batalha, o que o Moisés fez que o inimigo então tirava proveito? O que o Moisés fez para o inimigo ter mais força? O Moisés o quê? Baixava as mãos, desfalecia. O que o Pilatos fez depois de ter tentado tudo e não ter visto nenhum resultado? O que ele fez? Ele falou: quer saber? Vou fazer o quê? Você não tem que lavar as mãos. O que é isso, pastor? Você não tem que passar a bola para outro. Você não tem que colocar a responsabilidade em outro. A responsabilidade é sua. Em você está a vitória. E em Cristo, não se esqueça, você é mais que vencedor. Está difícil a batalha? Fique em paz que Deus está lutando por você agora. Vamos orar? Vamos, em nome de Jesus. Isso, pega o pedido da família. Vamos fazer a oração da fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, de ti, orando com esta pessoa que veio aqui e que ouviu esta palavra poderosa, milagrosa, Jesus. E quão bom é, Senhor, ouvir que o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Quão bom é, meu Deus, ouvir que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Pai, muito obrigado, Jesus, por mostrar o teu amor por nós, mostrar o teu carinho, meu Deus, mostrar que o Senhor está à frente e que ao lado tem anjos do Senhor, meu Deus, cuidando, levantando, sustentando. Jesus, olha para essa pessoa que está, meu Deus, agora, meu Deus, orando comigo, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo a manifestação do teu poder. Pai, manifesta-te, pois não há para o Senhor nenhum impossível. Deus, o Senhor deu vitória para Israel, o Senhor abençoou aquela batalha, o Senhor lutou ao lado de Josué, o Senhor foi com ele, meu Deus, quando meu pai, Moisés, estava firme com as mãos levantadas. O Senhor vai ser com a nossa família enquanto estivermos firmes. O Senhor vai ser com os nossos enquanto estivermos, meu Pai, firmados no propósito. Então nos ajude, Senhor, porque nós repreendemos agora, meu Pai, toda a obra do mal, repreendemos agora toda a força do inferno, paralisamos a ação do inimigo e dizemos: diabo, acabou. Você vai sair, vai pegar o teu desânimo, vai pegar o teu fracasso, vai pegar a tua obra maldita agora e vai sair de uma vez por todas, porque eu estou falando, eu estou mandando em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Vai embora de uma vez por todas da vida dessa pessoa, da casa, da família dela agora, porque eu te repreendo, eu te amaldiçoo, eu quebro a tua força, eu anulo totalmente a sua obra e digo: em nome de Jesus, saia e nunca mais volte para a glória do Deus vivo. E você levante agora este pedido para os céus. Deus, abençoe, sara esta casa, sara esta família, abençoe esta nação, Deus. Pois, Pai, em nome de Jesus eu dou a grande bênção, eu dou a bênção da resposta para essa pessoa, e essa pessoa está crendo e dizendo amém em nome de Jesus. Vamos aplaudir.